Amigos, sejam muito bem-vindos a mais este programa. Quando Jesus esteve na Terra, não foi compreendido por muitas pessoas, a tal ponto que foi pregado à cruz, mas foi também muito amado. Muitas foram as pessoas que o acompanharam e muitas delas nem temos conhecimento. É sobre isso que nós vamos conversar hoje com Maria Helena Marcon, que é palestrante espírita, escritora e tem realizado um trabalho muito importante de pesquisa com relação à vida de Jesus e as personagens da Boa Nova, inclusive tendo publicado um livro com esse título, Personagens da Boa Nova. E é com ela que nós vamos conversar agora. Olá, Malena, que alegria ter você mais uma vez nesse programa. Olá, Ivone, como sempre dizemos, a alegria é nossa e uma honra, uma alegria realmente estarmos aqui. Nós gostaríamos de dizer a você da nossa admiração por esse trabalho que você realiza para a elaboração dos seus livros, uma pesquisa muito séria, e você consegue apresentar personagens e nuances desses personagens da Boa Nova que para nós outros passam despercebidos, né? Então é um trabalho muito importante que você faz, que contribui muito com o nosso conhecimento, né? Pois que todos nós que gostamos de estudar, gostamos de conhecer sobre Jesus, né? Então, quando nós relembramos a história de Jesus, os seus ensinamentos, nós percebemos que à época ele realizou uma grande revolução para muitos corações, não é? Alguns personagens foram arrebatados pela sua grande transformação, muitos deles, né? Por exemplo, Maria de Magdala, né? Ou Madalena, que acompanhou Jesus até o final. Como que nós podemos explicar essa transformação que ocorreu tão grandiosa com essa mulher? Verdadeiramente, de todos os personagens que tiveram uma grande transformação após o contato com Jesus, Madalena, ou Maria de Magdala, foi aquela que realizou a maior transformação. Vejamos que ela era uma mulher que vendia o próprio corpo. Era muito bonita e extremamente rica. Ela tinha uma verdadeira mansão. Às vezes nos filmes eles a mostram assim como alguém que vai perambulando pelas ruas e se vende para um, para outro. Ela era uma mulher riquíssima e não tinha escravos em sua casa. Eram todos servos, o que quer dizer que eram pagos. E ela contratava inclusive pessoas, perfumistas, para produzir os próprios perfumes ali na sua mansão. Então, quando ela ouve falar a respeito de Jesus e ela vai ouvi-lo pela primeira vez, ela se deixa realmente contaminar por aquele homem. Uma feliz contaminação. Porque ela procurava em verdade o amor. Então procurava em vários homens e não o encontrava. Dizia-se, e conta o Evangelho, que ela era uma mulher que possuía 7 demônios, isto é, ela era possuída por 7 demônios, das quais Jesus a liberta no primeiro contato que tem com ela. E ela assim se transforma porque ela reconhece que Jesus é o amor que ela procurava.
Não aquele amor carnal, um amor diferente, um amor de verdadeira essência. Então, ela vai e vende sua casa, ela fica com uma parte dos bens, outra ela divide, distribui entre todos os seus servos e vai seguir Jesus. E ela sofreu realmente muito, porque num universo de homens, ela era uma mulher, e uma mulher, uma meretriz. Então, sofreu realmente muito, mas ela ficou fiel a Jesus até o fim e depois também. Por outro lado, também nós encontramos entre os seus seguidores alguns que num primeiro momento parecem vacilar, né? Como Pedro, que chegou a negar Jesus, né? Quando da sua prisão. Mas depois ele se torna o esteio da nova doutrina. Como que nós podemos entender isso? É a formação do trabalhador. Vejamos que Pedro, ele é convidado por Jesus, ele era um pescador, ele era um homem prático. Pescar, vender, ganhar, sustentar a família. Era isso que ele fazia. Ia à sinagoga, sem, assim, nem muito fervor. Mas quando ele é arrebatado por Jesus, e Jesus lhe diz que ele será pescador de homens, começa a vislumbrar a grande missão que ele teria. Mas ele tinha algumas dificuldades de entendimento de início, tanto que em certo momento, quando Jesus diz: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ou seja, o meu conteúdo, a boa nova, ele diz assim: eu não sei se Jesus me chama de pedra, porque eu tenho a cabeça muito dura para entender as coisas. Nós encontramos essa referência em um dos livros do espírito Amélia Rodrigues, que viveu ao tempo de Jesus e nos traz, através da psicografia de Edivaldo Pereira Franco, mais de 10 obras relatando muitas das suas experiências. Então, o que acontece com Pedro? Ele vai se formando aos poucos. Ele diz assim: Jesus, eu te amo. Se tu morreres, eu morrerei contigo. E Jesus lhe diz: o homem é muito mais ignorante, é muito mais fraco do que imagina. E tu mesmo me haverás de negar. E ele realmente, naquele momento da prisão, ele teme pela sua vida. Pensemos, ele era um homem casado, ele tinha filhos. Quando ele nega Jesus, ele quis somente preservar sua vida ou ele pensou também na família? Temos que ver todo esse contexto. Mas depois, ele será aquele que se arrependerá profundamente. E durante todo o processo em que ele, como pilar da nova doutrina, se apresenta, ele diz: eu traí Jesus. Ou melhor, desculpe, eu neguei Jesus. Ele se penitenciava por isso. Mas foi tão extraordinário que ao morrer, ele disse: não sou digno de morrer na cruz como ele. E por isso o viram de cabeça para baixo. Outro personagem que chama a atenção nos primeiros tempos da Boa Nova é Saulo de Tarso, né? Grande perseguidor dos seguidores de Jesus. Aí ele tem um encontro com o mestre, né? Que nós sabemos, na estrada de Damasco, né? E ele então se transforma completamente, sabemos da história. O que causou uma transformação imediata de Saulo? Teria sido o magnetismo de Jesus sobre ele, ou ele tomou consciência da sua verdadeira missão? Malena? Você acabou de dar a resposta. Ele tomou consciência naquele momento da sua verdadeira missão. Veja que ele é apresentado como o vaso escolhido. Se o vaso é escolhido, não foi escolhido naquele momento.
Ele renasceu para ser o grande arauto da Boa Nova. E vejamos, se não fosse Paulo, que Saulo se transforma em Paulo, ele passa a se assinar a Romana depois da primeira viagem, quando ele vai a Neapafos, no Chipre, e encontra ali o grande benfeitor de Estevão, Sérgio Paulo. E ele então vai adotar o nome de Paulo, aconselhado por Barnabé, que diz: você está começando uma vida nova, deveria mudar o seu nome. E ele então passa a ser Paulo. Então, quando ele cai do cavalo, porque ele vê a grande luz e ele cai do cavalo, o cavalo empina, ele cai. Literalmente ele vai ao chão, cai duplamente, né? Cai o orgulho dele. O que é que Jesus lhe diz? Saulo, por que me persegues? E aí ele pergunta: quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. De imediato, ele tem um insight. Eu vim não para perseguir os seguidores de Jesus, mas ser o arauto da sua mensagem. Agora eu acordei. E então ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? Se levanta, ele é outro homem. Por quê? Porque ele faz o link com o planejamento para o que ele viera. E aí notamos a grande transformação. Por isso que dissemos que Madalena fez a maior transformação, porque ela tinha uma vida que era uma vida em que ela se entregava aos prazeres. Paulo, ou Saulo, então, desde jovenzinho, estava aprendendo para ser o grande arauto de Gamaliel, da lei mosaica. Então ele tinha uma vida toda regrada. A transformação é que agora ele deixa de ser o perseguidor e ele descobre: eu preciso anunciar a boa nova. Ele tinha consciência, né, Malena, da fidelidade, do compromisso de fidelidade que ele havia assumido, mas ele não conhecia Jesus, então ele era fiel àquilo que ele conhecia, né? Isso, porque desde judeu, de origem, ele desde sempre, desde cedo, fora instruído na lei mosaica. Quando Gamaliel, o grande rabino de Jerusalém, o encontra, ele é um adolescente. E ele pede licença ao pai de Saulo para levá-lo a Jerusalém e transformá-lo no seu sucessor. Então ele vai ter toda a instrução, ele é o grande orador, ele é aquele que conhece toda a lei, que ele sabe debater e ele vai defender Moisés. Aí aparecem aqueles seguidores de um homem que foi colocado numa cruz, que era um carpinteiro, que ele assim, não sabia nada, não sabia quem era. Naquele momento ele não se dá conta de quem era Jesus. Então ele persegue porque Moisés é maior do que qualquer coisa, do que qualquer pessoa. Então quando ele tem um encontro com Jesus, é que ele tem um insight. E aí ele se tornará o grande defensor. Será açoitado, apedrejado. E ele dizia: eu mereço isso pelo que eu fiz. Porque é ele que promove o que é considerado o primeiro martírio entre os seguidores de Jesus, que é a morte de Estevão, que morre apedrejado, né? Graças a tudo que ele faz. Nós, na literatura espírita, temos o livro Paulo e Estevão, né? É uma obra que todos deveriam ler, né? Porque ela nos traz, assim, exemplos fantásticos, né? E o extraordinário nesta obra é que a gente vai lendo e a gente se dá conta. Isso está lá na Bíblia, Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas a pedido de Paulo.
que Paulo diz assim: é preciso que no futuro os homens saibam o que nós vivemos, o que nós fizemos, o que nós passamos, para a continuidade da Boa Nova. E por isso que então tem Atos dos Apóstolos. Paulo e Estevão é o maior livro, cremos, da mediunidade de Chico Xavier. Quiçá um dia nós o tenhamos no cinema, numa obra assim épica, 4 horas, maravilhosamente produzido, né, por alguém que tenha toda essa capacidade, porque o que é bom ali, o que é extraordinário são os diálogos. Os diálogos, não é só a história, a gente fica sabendo que Saulo tinha uma noiva, que essa noiva morre, por que é que ele fica com tanta raiva de Ananias? Há toda uma trama ali, olha que coisa maravilhosa, mas os diálogos é que são extraordinários. Realmente. Nos tempos atuais, nós observamos muitas dificuldades para que os princípios cristãos norteiem a vida, a conduta, né, dos homens. O que está faltando para que se implante na Terra essa nova condição de harmonia, de justiça, de bondade, que é a essência da mensagem cristã, Malena? Falta nossa vontade. Basta nós irmos ao Livro dos Espíritos, que existe ali uma afirmação que parece que nós lemos, mas não entendemos, que diz assim: quando os bons o quiserem, preponderarão. Existe uma conduta muito morna, muito acomodada daqueles que dizemos seguir Jesus. Por isso é que o Mahatma Gandhi, quando ele foi perguntado: você é cristão? Ele diz: cristão como esses que dizem seguir o Cristo, mas não fazem o que ele recomenda? Não. Mas eu creio que Jesus é o maior ser que esta terra já abrigou. Porque o que ele ensina é o que eu prego: a não violência, a paz, né? Então, o que é que falta? Falta vontade para nós agirmos. Nós que somos os cristãos, que somos os espíritas cristãos, o que estamos fazendo? Como é que nós estamos dizendo ao mundo que é preciso mudar? É muito fácil o discurso. O discurso é muito fácil. Nós lemos, aprendemos, tomamos a tribuna e falamos. E como é o nosso comportamento no dia a dia? Quando as pessoas nos veem, o que elas dizem? Ah, quero ser como aquela pessoa que é um homem de bem? Ou, nossa, ouvi o discurso dele, mas o que ele faz não tem nada a ver. Então, o que nos falta é realmente assumirmos a postura de cristãos, o verdadeiro seguidor de Jesus. Claro que nenhum de nós se transforma de um momento para o outro, mas comecemos para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje somos. Como eu disse no início do programa, né? Vale a pena ver as obras da Malena, né? Conhecer esses relatos sobre os personagens. Mas antes de nós encerrarmos, Malena, eu gostaria que você falasse sobre o Momento Espírita, porque é um trabalho que começou em 1992 e nós temos observado um crescimento muito grande nesse trabalho. Então, às vezes eu não saberia nem dizer como está. Eu gostaria que você falasse aos nossos telespectadores, né? Veja como surge uma ideia, né? A diretoria da Federação Espírita, em 1992, teve a ideia de fazer um programa de rádio. Procurou a emissora, uma AM, aquela que tinha o top dos
ouvintes. E ali propôs que se fizesse, então, a federação queria um programa de 1 hora. E a pessoa que foi procurada, locutor da rádio e um dos diretores, disse: por que vocês não fazem um programa de 5 minutos? E a pergunta dos diretores: 5 minutos dá para dizer alguma coisa? Ele disse: muita coisa dá para dizer. E surgiu o programa de 5 minutos no rádio. 33 anos ininterruptos. Hoje, o programa está em 19 estados brasileiros, em 190 emissoras sendo transmitido. De segunda a segunda, porque em alguns lugares é de segunda a sábado, em outros de domingo a domingo. Então, durante todos os dias da semana, nós temos em algum lugar um Momento Espírita. Criamos o site momento.com.br, mais de 5.000 textos disponíveis em português, além de textos em francês, espanhol, italiano e que foi que eu esqueci? Francês, italiano, acho que disse todos. E nós criamos depois o Momento Espírita Filmes. Nosso Andrei Sequeleiro à frente, onde ele faz vídeos especialmente, realmente como um filminho de 10 minutos, de 15 minutos, usando os textos do Momento Espírita. Estamos em plataformas digitais. Estamos em mais de 15 plataformas digitais com 38 CDs. Temos 12 livros publicados no Momento Espírita. Estivemos na televisão por 13 meses. Depois não conseguimos mais, por desinteresse da emissora, prosseguirmos. Mas estivemos 13 meses ali e começamos a produzir vídeos de 5 minutos, a partir dos textos. E esses vídeos continuam sendo produzidos por nós. Criamos então o @canal Momento Espírita, onde temos lá mais de 300 vídeos para serem assistidos. E nos repletarmos de otimismo, de bom ânimo, a partir da sua visualização. Esse é um Momento Espírita. E realmente é um trabalho valoroso, né? São mensagens muito importantes. Malena, nossa gratidão mais uma vez por você estar conosco. Muito obrigada. Agradecemos a todos vocês que estão nos assistindo. Esperamos estar juntos em outros programas e desejamos a todos muita paz.